A 24 graus de latitude sul e 46 graus de longitude oeste, fica uma cidade chamada Santos. É o porto mais importante do Brasil. Aqui vivem 500 mil pessoas e cada uma tem sua história. A mais nova delas está começando agora. Vai nascer um menino com 3 quilos e 200 gramas e 49 centímetros. Ele vai se chamar Pascoal. Pascoal vai ser mais um santista a ter a sua própria história. Mas a história do pequeno Pascoal talvez seja também a história de seus antepassados. Ele é a 22ª geração de santistas. Por uma grande coincidência, a primeira começou com um homem que também se chamava Pascoal. Seu tataravô também chamava-se Pascoal. Para ser mais preciso, Pascoal Duarte da Costa. É ele que vemos puxando 3 índios nestas imagens feitas pelo cineasta amador Pero Vaz de Caminha Filho. Pascoal foi o primeiro homem a morar onde hoje está Santos e provavelmente chegou com Martim Afonso de Souza em 1532. Naquele tempo, a principal fonte econômica de Santos era vender índios como escravos. Pascoal, que não tinha esposa, teve uma filha com uma índia chamada Itiberê, e essa filha se chamou Abaré. Abaré acabou se casando com o lavrador português Antônio Ferreira, e tiveram um filho chamado Luís Puracê Ferreira. Na véspera de Natal de 1590, 3 barcos piratas do almirante Thomas Cavendish fundearam em frente à vila de Santos. Os homens de Cavendish se entregaram ao saque e ficaram em Santos por 2 meses. Puracê se escondeu na mata. Veja o que disse o próprio Thomas Cavendish numa entrevista da época. Mas foi um ataque muito divertido, porque não sobrou quase ninguém na cidade. Mas graças ao bom Deus, deixaram as mulheres para a gente se divertir. Não é, George? Hi, sir. Esse aqui é George Cavendish, irmão e imediato. Ele adora ser pirata. É muito divertido. Saquear cidades, atacar mulheres e andar pelos mares. Você gosta, não é, George? Hi, sir. Eu quero voltar para Santos. Eu gosto muito de praia. Não é, George? Hi, sir. Um ano depois, Cavendish voltou à vila, mas desta vez foi diferente. Pela primeira vez, a população de Santos havia se organizado. Brancos e índios se juntaram e degolaram 23 dos 25 piratas enviados à terra. Um dos degolados foi George Cavendish. Não é, George? Hi, sir. Luís Puracê participou da resistência santista. Depois, Puracê conseguiu uma pequena cabana e sobrevivia com algumas plantações de milho, feijão e mandioca. E Puracê foi pai de Cumuru, que foi pai de Anhangá, que foi mãe de Cunhambará, e todos sempre viveram na mesma casa e todos sempre plantaram milho, feijão e mandioca. E banana para sobremesa. Durante 200 anos, era só isso que se fazia em Santos. Plantava-se milho, feijão e mandioca. Cunhambará teve 10 filhos. 9 continuaram plantando milho, feijão e mandioca. Só Adamastor saiu daquela vida e foi morar nas ruas da cidade. Em 1814, Santos possuía 10 alfaiates, 6 botequins, 2 barbeiros, 17 carpinteiros, 9 ferreiros, 4 frades, 8 vigários, 76 lavradores, 2 médicos, 2 marceneiros, 1 pasteleiro, 8 padeiros e apenas um boticário. O boticário era Adamastor, o 10º filho de Cunhambará. Adamastor era casado com Maria Pereira, a cozinheira da família Andrada e Silva. Foi ela quem fez o jantar na noite de 6 de setembro de 1822. Naquela noite, havia um convidado muito especial, o príncipe regente Dom Pedro I, que pela primeira vez na vida comeu uma feijoada. Quando voltava de Santos para São Paulo, Dom Pedro
proclamou a independência do Brasil. E seu principal ministro foi o santista José Bonifácio de Andrade Silva. Adamastor e Maria Pereira foram pais de Francisco, que foi pai de Marta, que foi mãe de Anísio, um rico carpinteiro, que tinha até escravos. Ele fez um filho em Anastácia, uma de suas escravas, e aí nasceu um pequeno mulato que se chamou Marcos Lumumba. Apesar do pai branco, Lumumba foi vendido como escravo para Henrique Pereira, que podemos ver nesse vídeo caseiro. Aqui em Santos está virando moda. Todo mundo é evolucionista. Tem até uma sociedade emancipadora querendo livrar outros escravos de outra cidade. Temos 3 quilombos. O mais importante é o de Jabaquara. Quem é o chefe de lá é o Quintino de Lacerda. É pra lá que eu vou quando eu fugir. Vai coisa nenhuma. Seu nego, você vai ficar aqui. A escravidão nunca vai acabar em Santos. Nunca! Nunca! Nunca. Ao contrário de Henrique Pereira, quase todos os santistas apoiavam a abolição da escravatura. Tanto que em 1886 foi decretado o fim da escravidão na cidade e foi fundada uma associação para ajudar os escravos foragidos. 2 anos depois, quando a abolição foi decretada no resto do país, Santos fez uma semana de festas, passeatas e comícios. Marcos Lumumba e seus amigos comemoraram muito e fizeram uma batucada em frente à casa de Henrique Pereira. A batucada durou 3 dias e 3 noites. Nesse tempo, a cidade tinha 20.000 habitantes, 2.000 casas e começava a montar seu cais. Inaugurou-se a linha de bondes do José Menino, que era puxada por burros. Morreram mais de 1.000 pessoas de febre amarela e foi proclamada a República. Mas os oficiais da Marinha não gostaram muito disso. Eles fizeram uma revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Armada. Os santistas formaram batalhões para enfrentar a Marinha, e Lumumba foi um dos voluntários. Houve até algumas trocas de tiro entre a esquadra e a fortaleza velha da Barra Grande. Mas como os oficiais da Marinha perceberam que a população estava mobilizada e pronta para resistir, eles se retiraram. A cidade vencia novamente. Naquele final de século, chegaram muitos estrangeiros a Santos. Entre eles, uma italiana chamada Daniela, que casou com Lumumba. E apenas 5 meses depois, nasceu Giuseppe Lumumba. Santos crescia bastante e muitas casas foram construídas. Com 15 anos, Giuseppe Lumumba começou a trabalhar como pedreiro. Ele participou de uma das primeiras greves de Santos, feita pelos trabalhadores da construção civil, em 1906. Giuseppe se casou com Marília. Desse casamento, nasceu Noemi, que trabalhou numa empresa exportadora de café. Na década de 30, chegaram muitos nordestinos a Santos, e Noemi casou com um sergipano chamado Edgar, que trabalhou na construção dos canais de Santos. Edgar foi pai de Jacinto, que não foi pedreiro como o avô, nem como o pai. Jacinto virou jogador de futebol. Começou no Jabaquara e depois foi para o Santos. Chegou a ser lateral esquerda reserva no time que ganhou o campeonato de 55. Até jogou com Pelé, nos treinos, é claro. Mas um dia, ele quebrou a perna e teve que largar o futebol. Jacinto virou estivador e em pouco tempo era um dirigente do sindicato. Naquele tempo, o Sindicato dos Estivadores de Santos era o mais avançado do Brasil. Eles tinham direito a escolher as tarefas, ganhavam adicional quando chovia e recebiam 6 vezes mais do que os trabalhadores da indústria. O sindicato funcionava tão bem quanto o Santos daquela época. Mas o Santos daquela época não teve problemas quando houve o golpe de 64. Com o sindicato, foi um pouquinho diferente. Jacinto foi pai de Luísa, mas Jacinto não chegou a conhecer Luísa muito bem, porque quando houve o golpe militar, ele ficou preso no navio Raul Soares, um navio presídio que foi fundeado em Santos. Jacinto nunca mais apareceu. Não se sabe exatamente como foram as sessões de tortura, mas um filme didático das Forças Armadas pode nos trazer alguma luz sobre estas atividades. O choque é um bom argumento para convencer. Aliás, qualquer tipo de dor é sempre um bom argumento.
O eletrochoque funciona melhor se a pessoa a ser convencida estiver nua e molhada. Por uma questão de moral, nós não vamos mostrar aqui um homem pelado. Nós vamos dar um banho nele. Por favor. Geralmente eles assim nunca cedem logo de cara. Então você tem que ir reforçando esse argumento. Então... Quando o sujeito é teimoso demais, aí não tem outra maneira. Você tem que ir aumentando a dose, e aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, até ele falar. Agora, você tem que ter cuidado para não exagerar, porque senão o argumento pode ser tão forte que você não vai ter ninguém mais para convencer. Por hoje é só. Na nossa aula número 7, você vai aprender a usar melhor o pau de arara. Até a próxima. E não se esqueça, o preço da liberdade é eterna vigilância. Durante a ditadura militar, os santistas não puderam eleger seus prefeitos. Foram nomeados interventores. Há mais de 15 anos que a população de Santos esperava por esse momento, assistir um prefeito eleito diretamente pelo povo entrar na prefeitura para tomar posse. Só em 1984 é que a cidade recuperou sua autonomia política e pôde novamente escolher seus representantes. Luísa, a filha de Jacinto, virou professora e casou com Vitor, que trabalha como fotógrafo. Há 9 meses atrás, os dois foram passar um fim de semana em Serra Negra. O ar puro fez muito bem para eles. Vitor e Luísa se divertiram bastante. O resultado daquele fim de semana está para nascer e vai se chamar Pascoal. A 24 graus de latitude sul e 46 graus de longitude oeste, fica uma cidade chamada Santos. Aqui vivem mais ou menos 500 mil pessoas, 500 mil histórias. Pascoal também vai ter sua própria história. E sua história é também a história de Jacintos e Tiberês, Marias, Iberês, Luísas, Antônios, Bonifácios, Edgares, Noemis, Danielas, Giusepes, Quintinos, Anísios, Martas e outros Pascoais. E a história de todos estes é a história de Santos. Porque a história de uma cidade é feita por todos e por cada um.